Olá, pessoal do 7º ano B. Espero que vocês estejam bem, né? Em casa, se cuidando. Também espero que em breve nós possamos retomar a nossa rotina diária de estudo, mas enquanto isso, nós vamos dando sequência, né, pelos meios tecnológicos e tudo mais. Hoje eu sou a professora Luciana, tá? Nós vamos retomar a nossa aula do roteiro de estudo do dia 13 de abril, onde nessa aula o conteúdo exposto era sobre redação. Como nós fazemos em sala de aula, vocês tinham um texto, teriam que ler, depois responder algumas questões, planejar e escrever uma redação em cima da temática fornecida pela apostila de vocês. E nessa temática nós tínhamos o gênero textual reportagem e notícia, tá? Será que elas são iguais? É a mesma coisa? Ambas trazem informações, porém elas têm coisas diferentes, né? Elas têm o seu lado semelhante e o lado que elas são diferentes uma da outra. Então, nessa aula de hoje nós vamos pontuar o que é semelhante e o que não é semelhante, para facilitar a nossa correção da redação que vocês já fizeram, né? E as futuras elaborações dessas atividades textuais. Notícia, o seu conceito. A notícia é qualquer tipo de informação apresentada de um acontecimento novo, recente, atual. Como eu já comentei várias vezes em sala de aula, a notícia ela chega em tempo real nos dias atuais, né? Acontece lá na China e a gente já tem o básico dessa notícia para nós, até mesmo muitas vezes até detalhada, pela velocidade da informação nos dias atuais. A palavra notícia tem origem do latim, notitia, significa notoriedade, conhecimento de alguém ou noção, tá? Então ela tem tudo a ver com informação. E ela tem características básicas, ela é atual, como eu disse, é algo recente. Ela é interessante, ela tem que cativar o seu leitor. Porque se nós olhamos uma notícia e ela não nos chama atenção, nós não paramos para lê-la e nem ouvi-la. Ela tem que trazer informações, por isso ela é informativa e objetiva. Objetiva por quê? Porque eu tenho a objetividade de informar o meu leitor, trazer algo que agregue a vida dele, ao dia, a rotina dele, né? E ela é elaborada através de uma estrutura. Estrutura essa que é o título. Costuma ser composta por frases pequenas, atrativas e revela o assunto a seguir. Então, geralmente, o título está em letras garrafais, em negrito, depende da revista, ela traz até colorido, né? Ela traz ali algo que nos chama a atenção. Esse título também é conhecido como manchete, tá? Tem uma diferença entre um e outro. Geralmente, a manchete ela é utilizada nos meios de comunicação E aí ela chama a atenção mais para um lado de entretenimento. Já o título é um título mais jornalístico e tudo mais. Os subtítulos são funções complementares ao título. Ele agrega algumas informações, então ele faz um pequeno resumo, né, sobre o que vai vir a seguir. Aí tem o lead. Essa estrutura do lead é de extrema importância numa notícia. Antes de elaborar uma notícia, nós temos que responder algumas questões sobre ela. Quem ou o que, né? Onde, quando e por quê. Na maioria das vezes, esse porquê pode ou não aparecer. Porque como ela é muito recente, atual, nem sempre nós temos o porquê disso ainda. Fica uma especulação, tá? A estrutura da notícia, o corpo dela, nessa estrutura, é detalhar os fatos. Aí sim, ele vem trazendo se aconteceu nesse lugar, qual o fator histórico, econômico, social e tudo mais que acontece ali. Então, ele vai trazer a compreensão ao leitor. A linguagem ela é clara, objetiva, porque o meu leitor, ele está em tempo real, no cotidiano. Então, ele para ler, para ouvir. Então, ele não tem tempo de ficar tentando observar a ambiguidade, saber se isso está ou não coerente o que diz. Objetiva e coerente. Quando eu digo coerente, está coerente com o meu leitor, com o meio que ele vive, né? Será que isso traz impacto para ele? Essa é a linguagem da notícia, está toda relacionada aqui. Então, quando você vai escrever, a linguagem é de extrema importância, né? Aí entra a reportagem. O conceito de reportagem é basicamente bem parecido com a notícia. Ela é um gênero textual jornalístico,
com características próprias, tem o objetivo de transmitir a informação. Porém, quando nós falamos em reportagem, nós falamos em textos muito elaborados, grandes, tá? Então, ele traz muitos fatos ali, ele vem complementar a notícia. A notícia aconteceu hoje. Geralmente amanhã sai uma reportagem toda elaborada, o porquê, quando, onde. Então, a reportagem, ela é mais elaborada e ela tem a informação ao seu receptor. Ela traz mais informação, então geralmente ela deriva da notícia. Claro que isso nem sempre, tá? Pessoas produzem reportagem por si só, sem esperar uma notícia. A reportagem é marcada por uma estrutura maior e mais detalhada, então ela não contém o lead e o corpo específico, tá? A estrutura dela é diferente. O tema abordado é apresentado mais abrangente. Tenham cuidado com os fatores entrevistados ou entrevistas, a informação obtida através da pesquisa, a estrutura dela. Tem um título também, então ela também está aí o título, algo que também chama a atenção, tá? O que será dito e tudo mais, também é curto. Tem a introdução, aí ela já começa a ter a sua diferença da notícia, a introdução. O que vai trazer ali? Qual o meu assunto que será trabalhado? Ela vai apresentar ao seu leitor. O corpo, também tem o corpo. Porém, esse corpo, ele é personalizado. Ele traz várias informações sobre o que está acontecendo. Ele tem um cuidado com o público-alvo. Por exemplo, se o meu público-alvo é adolescente, ele é voltado com a linguagem, com cuidado, né? Até a linguagem dele é diferente, já quando é falar, por exemplo, de economia. Aí nós temos o final da nossa reportagem, que é a conclusão. A conclusão é o que resume toda a nossa reportagem. Eu introduzi o meu assunto, eu falei sobre e por fim eu vou concluí-lo. Como eu vou concluí-lo? Resumindo tudo que foi tratado, amarrando. Lembra que eu sempre falo para vocês que o texto é amarrado, né? É uma coxa de retalhos que a gente vai amarrando até chegar ao final. E ela também responde aquelas questões? Sim, responde, porém ela é super detalhada. E o que tem de diferente entre uma e outra? O que é semelhante? Ambos os textos são semelhantes e informativos, ambos são informativos. São elaborados na terceira pessoa, são imparcial. Quando eu digo imparcial, eu não defendo o lado A ou o lado B, eu exponho o que houve, agora eu não defendo. Eu posso até acreditar em um, como eu falo para vocês, mas o meu leitor ele não deve saber disso. A publicação, onde é publicado como? Ambas pode ser escrita ou falada. Escrita, jornal, revista, na fala, podcast, telejornais, né? Entre outros. Aí os temas são um pouco diferentes ali. O tema da notícia é um fato mais relevante, imediato, aconteceu, é agora, é urgente, ele tem que saber. O tema já da reportagem, ele é diverso, ele pode derivar da notícia, de algo que aconteceu, ou ele pode vir, por exemplo, de um lugar turístico que ele quer pontuar, colocar o que é bom, o que não é uma reportagem. Então ele tem fatores político, social, econômico, cultural e muito mais. A sua linguagem, clara, simples, objetiva. Notícia, lembrando que ela é imediata. Quanto mais simples, mais clara, mais objetiva e sem ambiguidade. A reportagem é uma forma clara, mas ela é dinâmica. Então, se eu escrevo para um advogado, eu escrevo com palavras, expressões diferentes para um adolescente. Então, eu tenho que olhar a minha linguagem, ela tem que ser dinâmica com o leitor. Conteúdo. Notícia, fatos reais, atuais, agora, aconteceu, cotidiano. Então, a minha notícia houve, por exemplo, uma transferência de jogador de futebol, que é o que vocês falam bem em sala. Aconteceu agora, então eu trago a minha notícia, transferi o jogador tal para o time tal. E essa transação teve quantos milhões envolvidos? A reportagem, ela vai trazer fatos, o porquê que houve isso. Ela vai ser elaborada, detalhada, narrada. Ela vai contar uma história, né? A história, na verdade, como é real, é a história. Então, a nossa aula, vocês viram, é como detalhar a notícia e a reportagem.
Lembre-se sempre, ninguém ali, quando você vai escrever uma notícia ou reportagem, deve defender o tema, porém, você não deve expor a tua ideia. Se você gosta do lado A ou B, se você gosta da cor tal ou não, isso é imparcial. Terceira pessoa, você não aparece. Ele, ela, eles, elas, tá? E assim a gente conclui a nossa aula. Lembre-se que o silêncio e o estudo é a base do sucesso.